Eu acho que eu já consigo até ouvir o barulho dos pads batendo um contra o outro. O training camp tá aí e com ele tá voltando a NFL, galera. E é claro que eu, Otávio e o Flávio, a gente ia se reunir para conversar sobre o que rolou até agora da off-season da NFL, que diferente da NBA não é tão movimentada assim. Mas esse ano, diferente de muitos, a gente teve algumas excelentes narrativas, algumas nem tanto assim, e é claro que a gente precisava sentar e debater, tirar aquela poeira, tirar aquela teia de aranha, porque a liga mais assistida do mundo tá voltando. Então, fica com a gente que tá começando mais um Pads e Regatas Podcast. Mas não sem antes esquecer de dar aquele recadinho que você já tá sabendo. Você já imagina, né? Você sabe por que eu parei, né? Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Se você já tá seguindo a gente, se você já tá com o nosso feed assinado, se você já, toda vez que entra um episódio novo no feed, seja no Apple Podcast, seja no Spotify, seja no Google Podcast, se você já recebe ele direto no seu celular, se você assina o feed, pode pular então para daqui a alguns segundinhos que vai começar o episódio. Mas se você ainda não faz isso, você procura a gente no @pads e regatas em todos os agregadores de podcast. E você também pode encontrar a gente pelas redes sociais, no @pads e regatas, tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no Facebook. E se você também quiser acompanhar os episódios via YouTube, você também pode olhar lá pelo Pads e Regatas. Você querendo bater aquele papo com a gente, padsregatas@gmail.com. Fechou? Agora, vamos pro episódio que a NFL tá voltando e a gente tem muita coisa para debater. E spoiler, torcedores do Packers, brace yourselves. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Wow. Oh my goodness. Salve, salve, querido ouvinte. Seja bem-vindo a mais um episódio do Pads e Regatas Podcast. Eu sou o Flávio Merencio. E eu sou Otávio Ribeiro. E hoje a gente volta a falar de NFL. Eu sei Amém. que vocês estão ansiosos, vocês mandam nas nossas DMs. Teve gente que foi até lá no nosso e-mail falar, cara, quando que a NFL volta? Então voltou, chegou a hora de vocês, seus animais. Assim como eu e Tavinho, a gente também estava ansioso. Julho era o último. Julho, Flavinho, era o último mês do ano que a gente não teria mais futebol americano. Daqui para frente, até pelo menos fevereiro, todo mês tem futebol americano. Amém. 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 Daqui para frente é só para trás, hein, galera? Então vamos que vamos. Tudo pode acontecer. Como sempre, a gente começa com os nossos shoutouts, a gente começa com aquele salve. Então, Tavinho, quem que é o primeiro salve aí do episódio? O primeiro salve aqui do episódio vai para o Iago Amaral, nosso ouvinte do Rio de Janeiro, que inclusive lançou um questionamento assaz interessante aí que eu vou te provocar mais pro final do episódio. Eu vou usar o questionamento dele aqui para trazer um debate aqui. Então, Legal. Iago, muito obrigado aí pela audiência e pelo tema, meu amigo, pelo tema. Show de bola. Segundo shoutout do nosso episódio vai pro Salve quem? Igor Kleiman. Salve, Ele é um salve, torcedor Igor. do Colts, e que escuta os nossos episódios direto, tá com a gente desde o início, curte tudo que a gente faz, interage lá com a gente, e ele mandou uma perguntinha que é sobre o Colts, o que o Colts vai fazer aí, já que o Colts está sofrendo hemorragia de jogadores a cada tempo. Segura. Tem algum buraco na grama ali, mas a gente vai cobrir o Colts também, com certeza. Tá chegando. E obrigado aí pela participação e pelo carinho, Igão. Brigadão, Igão. Salve, salve, forte abraço. E se eu posso te falar uma coisa para você ficar animado, Darius Leonard tá voltando. É o que eu posso te falar. Esquece a galera que tá saindo, esquece que Quentin Nelson saiu, esquece que Carson Wentz também se machucou. Vamos lá, Jacoby Eason, vamos lá, meu amigo. Jacoby Eason season. Vamos que vamos. Dale. Vamos lá. Então, cara, a gente vai começar. Tavinho, qual é o nosso primeiro tópico aí do episódio? Pô, agora eu fiquei tentado a falar do Colts, mas não tem como a gente falar de outra coisa, Flávio, se não for do homem mal da NFL, do MVP da temporada passada, do cara que viu
a franquia dele draftar um quarterback no primeiro round e não dar nenhum wide receiver pra ele. Sendo que ele já tá, ó, há tempo, Flavinho, há tempo, ó, sentindo saudade, bicho. Pra quem se lembra, né, daquele Super Bowl há tanto tempo atrás, há 12, 13 anos atrás, 12 anos agora, né, Flavinho, 2009. Cara, Donald Driver, Greg Jennings, Jordy Nelson, olha quanto tempo faz que a gente não vê James o Jones. James Jones. Cara, que saudade. O homem sentiu tanta falta dos parceiros dele que ele pediu o Randall Cobb de volta. 2021. É a carência de Aaron Rodgers. É claro que eu tô falando dele. Flavinho, eu quero saber de você o que tá acontecendo em Green Bay, porque o torcedor do Packers tá passando uns maus bocados, né? E aqui mandar aproveitar, Flavinho, eu sei que a gente a gente acabou de sair dos salves, mas eu queria mandar um salve especial pro Diguinho Vivas, que tá roendo as unhas nessa pré-temporada com aquilo. Como é que vai ser? O homem fica, o homem vai. Aí comemora porque o homem falou que vai ficar mais um ano. E aí ele dá uma entrevista coletiva que ele chutou o pau da barraca, né, Flavinho? O que faltou acontecer? O que aconteceu nessa coletiva? Fala pra mim. Bem, eu acho que o Aaron Rodgers disse quase tudo que ele queria dizer durante muito tempo e não pôde por uma razão ou outra, né? Por um contrato que já tinha sido assinado ali, ele se tornou o jogador mais valioso aí da liga. Contra tudo e contra todos, o cara foi MVP. Apesar da franquia dele culturalmente parecer que está jogando contra o patrimônio. E acho que naquela entrevista ali, depois de ter saído das negociações contratuais, ele falou tudo o que ele queria falar, só que não necessariamente talvez da forma como ele queria falar, porque ele tinha que manter a compostura ali, a postura e tudo mais, mas ele me pareceu um cara que estava aliviado de que isso aconteceu e aliviado de que isso está acabando. E ele então por isso ele não se importa sobre as consequências. Então, o que a gente tem aqui, obviamente, isso são reportes, né? A gente não tem os termos, mas o Ian Rappaport, né, e o Jay Glazer são dois caras que são muito conectados ali. Eles falam que o contrato do Aaron foi remodelado e que o ano de 2023 que tinha foi cancelado, né? Eu sempre falo isso, né? Que os contratos da NFL são todos fakes e que ele vai jogar esse ano, mas que ele teria no ano que vem, os Packers teriam concordado em trocá-lo, se ele quiser sair de Green Bay no ano que vem. Tá? Então parece ter sido uma questão de. Não é uma cláusula oficial, até porque você não pode falar isso, né? Não pode falar isso no contrato, mas parece ter sido o que eles chamam de handshake agreement, aquele acordo de cavalheiros, entendeu? Wink, wink deal. Exatamente. Então, eu me pareceu um cara livre, me pareceu um cara que não tem problema com as consequências disso e não tem problema como as pessoas vão percebê-lo. Porque o Aaron Rodgers já não tem isso há muito tempo, né? Então, depois de tanto tempo fora do training camp, depois de tanto tempo sendo a maior história da parada, ele falou até que considerou se aposentar. O Aaron Rodgers voltou bem, voltou inclusive parecendo, na verdade, voltou bem fisicamente, mas a galera falou que esteticamente parecia que ele tinha se juntado a uma tribo de surfistas e que tinha perdido a vontade de viver, porque não cortava o cabelão, barbona por fazer, obviamente de forma jocosa, mas os torcedores que estão acostumados a vê-lo todo bem arrumadinho, barba feitinha e tudo mais, estranharam o novo look da estrela deles, mas hoje mesmo surgiu um videozão. Se você não viu ainda, vai no Twitter ver, que é o braço do Aaron Rodgers no training camp, ele acertando, sei lá, de 60 jardas, quase 50, 60 jardas, ele acertando um saco de bolas no final do campo. Então é absurdo. Ele continua absurdo mesmo com 37 anos. E não precisa ser fake, né? Meu Deus. Flávio, vou te falar uma coisa, cara. Quando eu vi ele chegando para aquela coletiva, antes de qualquer coisa, ele me parecia um camarada exausto. E eu vou te dizer uma coisa, tá? Naquele dia eu abri uma cerveja de noite e falei, cacete, um dia, eu espero que todo mundo que esteja escutando isso aqui esteja na posição que Aaron Rodgers esteve ali naquele momento. Que ele só falou, foda-se, É eu não me isso. importo.
Os É caras isso. estão aqui ferrando o meu trabalho, dificultando o meu turno há quanto tempo? E aí, quando ele chega e traz uma lista, e ele listou, Flavinho, ele listou Charles Woodson, Jordy Nelson, Julius Peppers, Clay Matthews, Randall Cobb, James Jones, John Kuhn, Brett Good, TJ Lang, Brian Bulaga, Casey Hayward, Micah Hyde. Só aí são 12 jogadores, Flavinho. Green Bay já não é a cidade. Ele falou isso. A gente falar isso aqui é uma coisa, outra coisa é ele chegar na coletiva e falar: os caras não gostam de vir pra cá, eles vêm pra cá pra jogar comigo. Comigo. E aí, meu irmão, a parada é a seguinte: eu acho que o Aaron Rodgers chegou aos 37 anos, ele já chegou no topo. Ele já recebe como quem tá no topo há anos, mas é aquilo, tem sempre um itchzinho, né? Tem sempre aquela coceirinha do o cara nunca vai estar satisfeito. E aí eu imagino, Flavinho, eu queria perguntar pra você o quão bem ou quão mal não deve ter feito pra Aaron Rodgers nesse verão participar de programa, né, com Tom Brady e ver um cara que é o quê? 6 anos mais velho do que ele e que tá lá fazendo as regras dele, ditando como ele quer que a vida seja, saindo do frio de New England, saindo do frio de Foxborough para ir para Tampa Bay e continuar performando em excelência. E o Aaron Rodgers deve pensar assim: mano, eu sou 6 anos mais novo que esse cara. Eu tenho a mesma bola que esse cara. Por que eu tô me ferrando aqui? Você culpa Aaron Rodgers, Flávio? Tem como culpar o homem? Não tem como. Bem, para todos nós que somos medíocres no sentido da palavra medíocre mesmo, no que fazemos, Ordinários. ordinários, mundanos, talvez a gente nunca saiba o que é ser 0,001% historicamente excelente como Aaron Rodgers e como é o braço de Aaron Rodgers e como o Aaron Rodgers é na posição dele e como o Tom Brady é na posição dele. Tom Brady, inclusive, a porcentagem é menor ainda. Se você é tão bom na sua função que você é 1 de 1 na sua função, e o Aaron Rodgers, ele é 1 de 1 no que ele faz mesmo, cara, você não dá para você julgar o cara, porque talvez você fosse até mais mimado ou mais petulante do que o Aaron Rodgers foi nessa entrevista ou como ele é. Ele é um cara que é muito bom, sabe que é muito bom, entrega. O cara já tem um Super Bowl, tudo bem, a gente com esse braço eu diria que ele teria que ter mais, mas isso sou eu sendo pedante. E quando você vê o Aaron Rodgers nessa posição e ele sabendo que ele tem garrafa para vender, ele tem mais, ele quer continuar jogando, e você vê, o cara foi draftado em 2005, cara. Ele teve que esperar 3 anos porque já tinha uma lenda na frente dele, porque na época se esperava muito tempo para poder jogar. E aí ele teve que esperar todo esse tempo guardando essa raiva e guardando o talento dele para poder finalmente estrear, o time é dele, para ele poder se provar para tentar ganhar um Super Bowl. E você pensa por 17 anos ali, 17 não, perdão, 12 anos, o Green Bay constantemente ignorando os pedidos seus. Cara, nem pedi muito, será que dá para draftar um wide receiver no primeiro round? Um wide receiver? E aí eu acho que quando eles draftaram o nosso querido quarterback, o Love, né? Isso, Bryce Love. Bryce Love, de Kansas Não, Utah perdão, State. Bryce Love, tô confundindo Love é o com corredor, running Bryce back do Washington Football Team, perdão, e o Jordan Love é o quarterback. Jordan Love, my mistake, problema meu aqui, o Bryce Love é o corredor, se eu não me engano ele jogou em Stanford. Então vamos lá, é um jogador que eu gostava bastante. Então nosso querido Jordan Love, eu acho que esse foi o grande problema. Ali foi a gota d'água, sacou? A gota de um balde que já estava absolutamente cheio e ele vendo os caras que ele gostava indo embora, porque o Green Bay é conservador também com teto salarial, não gosta de passar o teto salarial, nem se isso vai ajudar o time a ganhar, porque o Green Bay está mal acostumado
com o Brett Favre e com Aaron Rodgers back-to-back. Então eles não sabem o que é perder, não sabem o que é ser mundano, porque sempre vai ter um quarterback ali para levar eles e para manter eles pelo menos com 10 vitórias. E o Aaron Rodgers está certo. Os jogadores não vão para lá porque é Green Bay, porque a galera quer passar menos 50 no jogo de playoff. Eles vão para lá por causa do braço desse cara. Então, já passou da hora. Eu acho que ele já fez bastante concessões e está na hora do cara ser liberado. Eu me surpreendi com o fato de ele não ter sido liberado agora, pelo tanto de poder que ele tem ali sobre essa franquia, mas ao mesmo tempo é difícil você deixar 40 milhões de dólares na mesa. Né? Então, assim, Eu entendo. Vamos fazer aqui um Existem acordo. 40 milhões de motivos. Exatamente. Então, assim, vamos fazer um acordinho aqui. Eu jogo esse ano por você e você me deixa isso, me troca para algum outro lugar, entendeu? E depois não me liga, entendeu? E aí traz o Randall Cobb, não interessa o preço que for. Randall Cobb que está no final da carreira, está super valorizado aí em termos de contrato, mas vai pegar o cara porque eu quero jogar com esse cara e é isso, entendeu? Eu quero jogar com os meus amigos. Então eu acho que bom pro Aaron Rodgers. Acho que ele vai ter aí um final de carreira bem legal. Assim, eu acho que ele ainda tem mais pelo menos 3, 4 anos aí bem, porque o braço dele vai demorar para envelhecer. Talvez tenha o melhor braço da história, talvez, tá? Isso talvez seja uma pergunta para outro podcast, onde a gente possa analisar o top 5 braços, mas talvez ele tenha o braço mais talentoso que já existiu. Inclusive tem um cara de Kansas City que pode ser esse cara também. Mas vamos seguir. Nosso próximo tópico. Aí você tem mais alguma coisa para dizer sobre Aaron? Eu tenho para dizer sobre Green Bay Packers, tá? Ok, vamos. A gente, há 3 semanas atrás, Flavinho, a gente estava no Fumble na Net com o Danilo e com Betânia, e a gente estava e eu perguntei para vocês o quão decepcionados vocês ficariam se eu voltasse para vocês 3 dias depois do Super Bowl 31, do primeiro e único Super Bowl do Brett Favre. O quão decepcionados vocês iam ficar se eu falasse pra vocês que aquele ia ser o único Super Bowl na carreira do Brett Favre. E aí eu me lembro que naquele episódio o Betânia, o Dandan, e até mesmo você falando, eu me convenci de que, ok, existiam outros quarterbacks no caminho, existiu um Greatest Show on Turf no caminho, existiu depois um Tom Brady no caminho, existiu um time do Philadelphia Eagles do Andy Reid que sempre chegava, apesar de que a gente tem que levar em consideração que se a gente tá falando de Brett Favre aqui, esperava-se, pelo menos em 1997, que ele fosse ter mais do que só aquilo. Mas aí quando eu digo para você, Flavinho, que a gente tá chegando no final da era Rodgers em Green Bay com mesmo um título, e aí a gente vê que nesse ínterim o Jared Goff chegou no Super Bowl. Nick Foles, e você sabe o quão mágico foi a temporada 2017, 2018 pro Eagles, o quão mágico foi Nick Foles naqueles playoffs, mas Nick Foles chegou aos playoffs. Seguidas vezes o Packers caiu pro Seahawks de Russell Westbrook sem linha ofensiva protegendo. E aí Russell Wilson, não Russell Westbrook. Opa, travei. Mas prossiga, eu peguei. Obrigado. Então eu fico pensando assim, Flávio, como é que a franquia não tem medo, né, cara? Porque é fácil você se esquecer que até 1992, quando o Brett Favre chega em Green Bay, o Packers estava passando por 2 décadas de chacota. O Packers era a chacota da liga depois da saída do Vince Lombardi. E como é que não tem medo de voltar, né? Você embalar uma sequência de 2 quarterbacks geracionais que você esquece que o fundo do poço tá tão próximo, tá tão distante quanto o topo, né, da montanha. Então, assim, é preocupante. Eu ainda vou voltar para te perguntar umas coisinhas, mas mais pro final do programa sobre Green Bay Packers e seus, por enquanto, colaboradores, né? Porventura, por hora. Posso seguir aqui no baile com mais uma perguntinha? Você trouxe aqui, né, o nosso menino Jordan Love, Flavinho, mas eu quero trazer aqui, aproveitar traçar um paralelo, né?
o Aaron Rodgers se portou da melhor maneira. Ok, vocês não me trouxeram uma arma. Ok, vocês trouxeram um quarterback calouro pro meu lugar. Eu vou responder tendo uma MVP season. E é isso que diferencia, né, os quarterbacks históricos de quarterbacks, ok. Quarterbacks que podem ter temporadas incríveis, mas não são quarterbacks geracionais. E aqui eu tô falando do Carson Wentz, Flavinho. E pra mim você sabe que dói o tema. O tema ainda dói. Primeiramente, calma, galera. Primeiramente, Igão, calma. Eu sei que dói, mas estamos no training camp, né? Então vamos lá. Isso é pra incentivar? Primeiro, estamos com calma, precisamos ter calma nesse momento. A gente tem. Seria pior se fosse durante a temporada, né? Então, primeiro, o que é a favor de vocês? Vocês estão possivelmente na pior divisão do futebol inteiro, com dois times, pelo menos 2 times medíocres que talvez não ganhem 3 jogos somados 2. E o time bom da divisão de vocês é o Tennessee, mas vocês também conseguem pegar o wild card e tudo mais. E dependendo da forma como vocês começarem, se ficar ali 50%, não é uma coisa ruim para quando o Carson voltar. Segundo, o Carson tem o apoio do head coach e também do general manager. Eles trouxeram o Carson porque eles acreditam que o Carson é o quarterback do futuro. Então não é sobre agora, é sobre o futuro. Não pergunta pro torcedor da Filadélfia que está aqui comigo, porque ele vai te jogar na direção errada. Futuro? Mas o lado bom é que a franquia acredita no Carson. Lado ruim é que ele pode estar fora entre 5 e 12 semanas. De acordo com o Jay Glazer, está mais para 5 do que para 12, tá? E isso é muito bom. Acabei de ler, inclusive, isso do Jay Glazer. Mas o lado ruim também é que vocês começam com os 5, 6 primeiros jogos, talvez sejam os mais difíceis da NFL. Entendeu? O calendário de vocês não está favorito. Você tá realmente tentando dar uma moral, você tá tentando elevar as energias do torcedor do Colts. É isso mesmo. Eu tô. E eu não tô falando de Jacob Eason, não tô falando de Sam Ehlinger, que por sinal está arrebentando no training camp, de acordo com os rumores. Mas óbvio que iria ouvir esses rumores assim que o Carson Wentz fica machucado, né? Mas, para ser sincero, o que mais dói o meu coração é ver Quentin Nelson de fora, porque eu torço para esse cara desde que ele entrou na liga. Para mim, ele deveria ter sido o primeiro pick overall, porque o cara era bom desse nível e vai ser Hall da Fama. E o cara, 1000 snaps, 2 sacks. Tem um vídeo dele no YouTube, galerinha, para quem quiser ver todas as sacks que já foram permitidas pelo Quentin Nelson. O vídeo tem 11 segundos, isso incluindo slides de entrada e de saída, entendeu? Porque o cara é muito prolífico e deve ter caído no mesmo buraco do campo. E o reporte é de que o Quentin Nelson se machucou basicamente no mesmo lugar e na mesma lesão que o Carson Wentz. Falei assim, que praga é essa que tem ali no Indianapolis Colts, tá vendo? O Jaú, ex-jogador do Corinthians na década de 50, existe um papo quando ele saiu ele deixou, né, enterrado, né, um sapo dizem, né, atrás do gol. Coincidência ou não, o Corinthians ficou 23 anos sem ganhar título algum, Flavinho. Não sei se rolou alguma parada aí no campo de treinamento aí do Indianapolis Colts, não, mas a parada é braba. Eu ia preferir se você me enganasse, me ludibriasse falando de Jacob Eason. Não dá para confiar não, Flavinho. Você que se amarra num quarterback de segunda em segundo ano, você acha que ele não bate aí a sophomore wall, não? A gente nunca sabe, tá, com esses tipos de quarterbacks. Pode ser muito bom, a probabilidade é de que é muito ruim, entendeu? Porque o que a gente já teve de Zach Mettenberger, o que a gente já teve de... como é que é o nome daquele outro rapazinho? Como é que é o nome dele? Aquele cara de Penn State, Tavinho. O do New York Jets. Christian Hackenberger. A gente, todo ano a gente tem um quarterback desse que é hypado e o maluco não manda bem. Se você voltar lá pra trás, tem Matt Barkley. Tem Matt Barkley que tá vivo.
Matt Barkley que tá vivo na liga. Continue Só queria coletando dizer isso. cheques, meu amigo. Então, assim, esses caras, a probabilidade para jogar quarterback de forma efetiva na NFL, você precisa ser muito, 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 muito bom. Então, a probabilidade é que todos esses caras não deem muito certo. Mas existe ali uma probabilidade de que Jacob Eason ou Sam Ehlinger, que é o cara que acabou de ser draftado de Texas, consigam fazer um trabalho de pelo menos competente para o Colts nesses primeiros jogos aí. Se eles ganhassem 2 jogos, para mim já é um resultado positivo, mas eu não estou confiante nisso. A minha pegada é respirem, torcedor dos Colts, pelo menos isso não aconteceu dentro da temporada, e esse poderia perder o cara aí por 70% da temporada, você vai pegar um tempinho ali de training camp. Ele gosta do head coach gosta dele, ele já tem um rapport, o que vai ajudar, ele vai ter bastante tempo para estudar a offense, para estudar o ataque ali, e o Carson Wentz pode falar o que for, mas ele é abençoado com dotes atléticos muito bons. Então, se tem alguém que poderia voltar e voltar bem, seria esse tipo de cara. Ele é o top 1% aí em termos de capacidade atlética. O que pega com o Carson Wentz, e isso é a preocupação, né? É a questão mental. Porque parece que alguma coisa aconteceu ali entre ele se machucar e o Nick Foles ganhar um Super Bowl, que a confiança dele parece ter ido para as cucuias, e o nosso querido Tavinho assistiu isso de camarote, né, Tavinho? O que aconteceu com o Carson? Eu preferia não ter assistido, eu preferia não ter visto. O que aconteceu com ele até agora eu não sei. Só sei que aconteceu. E aconteceu feio, Flavinho, porque poucas vezes eu vi alguém simplesmente desistir, abandonar, se entregar. E aí, cara, é aquilo, a gente vê os reports, né, sobre o nosso próximo tema aqui, de Sean Watson, sobre o Philadelphia Eagles possivelmente realizar uma troca por ele, né, envolver aí múltiplas escolhas de primeira rodada, como o Texans supostamente gostaria, né, apesar dos reporters terem já negado todas as tratativas, né, entre as duas franquias, negado que tenha existido alguma proposta real. Mas quando você vê que o Jalen Hurts recebe uma informação dessas, né, num pós-treino, ele fala, não, eu tô aqui para fazer o meu trabalho. E Carson Wentz foi incapaz de só falar, não, a bronca aqui tá comigo, tá? Eu seguro. Eu quase levei essa franquia para um Super Bowl sozinho, só não levei porque eu me machuquei. Mas eu não... Mas antes de falar de coisa pior ainda, tá? Porque eu acho que entrar no tema de Sean Watson é lamentável, é deprimente, eu não entendo o que está acontecendo. Vamos falar de outro tema. Já que a gente vai falar de coisa ruim, vamos seguir a lógica da bosta, tá? Porque daqui para frente esse bloco vai ficar deprimente, Flavinho. Porque ainda sobre Carson Wentz é mais um daqueles que, quando perguntado, você se vacinou? Ele fala que é uma decisão pessoal e ele prefere não responder. Amigo, faz um favor para a comunidade, passa uma mensagem de líder que você o é pela posição que você ocupa, diz que você se vacinou. A não ser que você não tenha se vacinado e ao que tudo indica, Carson Wentz não se vacinou. E não só ele não se vacinou, quem dera que tivesse sido só ele, né? Se a gente ainda pudesse dizer que fosse um caso isolado. Mas não, o movimento que a gente vê encabeçado, né, vocalizado pelo Cole Beasley, wide receiver, né, slot receiver do Buffalo Bills, hoje tem uma adesão de inúmeros jogadores na liga. Você tem DeAndre Hopkins, possivelmente o melhor wide receiver da liga, cogitando se aposentar porque é incapaz de receber uma porcaria de uma picada no braço. Flávio, eu não sou das pessoas mais corajosas do mundo. Eu não gosto de tirar sangue, é bem verdade, mas, amigo, não seja burro. Faça parte do pacto social que você se encontre inserido. Não, você tá jogando um esporte que você já tá botando o teu corpo ali na reta. Você já tá fazendo uma parada dessa. O que custa você tomar uma merda de uma vacina? Qual é a lógica que tá por trás disso? Eu entendo o Cole Beasley falar, eu quero ter a opção, mas você tem a opção de não ser um idiota, porque você continua escolhendo. E Flávio, o que me é desesperador é que
o movimento segue aumentando, né? Você tem o Ryan Tannehill falando que tomou a vacina, mas ele só tomou a vacina para não ficar fora da liga. Mas até aí, ok. Você não concorda, mas você tá ali fazendo o básico para seguir um protocolo. Tudo bem. Você, pelos motivos errados, você tomou, mas você ainda assim tomou. Aí você vê que a parada se estende. Kirk Cousins também não revelando se tomou ou não tomou a porcaria da vacina. Você vê o reserva do Kirk Cousins, um quarterback calouro. Flávio, a gente tá falando de uma molecada que nasceu depois da gente. Como é que a galera tá nascendo e pensando cada vez menor? O que tá acontecendo? Você tá de que lado nessa história? Apesar de, né, tá mais do que óbvio aqui para todo mundo que nos escuta. Só um comentário. Os treinadores estão revoltados. Como é que você joga pelo time de futebol de Washington e não é vacinado sabendo que teu comandante, há menos de 2 anos atrás, estava passando por um câncer? O cara é um vencedor do câncer. E você não toma uma vacina por ele, pela sua família. É revoltante, Flávio. Vamos lá. Eu vou fazer um pequeno prólogo aqui. É importante porque você que está escutando a gente e está pensando que talvez isso não seja necessário, enfim. A gente aqui, quando a gente criou o Pé Desregados Podcast, a gente também entendeu que momentos como esse seriam necessários de se posicionar. E é importante se posicionar sim, cara, com relação a isso, porque tem muita gente morrendo, tá? Muita gente já morreu, muita gente vai morrer. E existe, antes é porque não existia um remédio, não existia uma vacina. A gente ficou esperando muito tempo sem ter o que fazer. Agora já existe o remédio. Então é a mesma coisa de eu falar para você que você tá com uma dor de cabeça absurda, que você não consegue nem falar, e você vai tomar esse remédio aqui, você vai conseguir falar, você vai conseguir viver. Só que a diferença é que é bem mais grave do que isso, que a gente tem uma doença que se espalha pelo ar, é um vírus que você pode pegar a qualquer momento, e que se você pegar, independentemente da sua idade, você pode morrer. Porque às vezes você tem uma comorbidade e não sabe. Às vezes você tem uma propensão, uma suscetibilidade e não sabe. Então, no caso de eu e você, para mim, de que lado que eu tô? Eu tô do lado que dá a vacina, eu tô do lado que toma a vacina, eu tô do lado que... A minha pergunta foi, qual é a vacina que tá dando? É só isso. É a que tá dando no braço? Eu quero a que tá dando no braço. Se é vacina A, B, C, X, Y, com microchip, sem microchip, de rastreio, rapaziada, preste atenção, vocês não são interessantes o suficiente para ninguém querer ficar rastreando vocês. Entendeu? Ninguém quer ficar envenenando vocês. E ninguém iria fazer esse tipo de movimentação em escala para poder ficar colocando microchip em vocês. Beleza? Agora, se vocês querem acreditar que isso é uma verdade, ok, mas toma a vacina. Porque pelo menos você vai estar protegendo outras pessoas. Quando a gente fala de futebol americano, porque, assim, você, por mais que você não pegue, você pode passar. Isso é importante também de dizer. Agora, se você é um jogador de futebol americano, eu acho que esses caras eles se esquecem do privilégio, da quantidade de privilégios somados e multiplicados e exponenciais que eles têm para poder jogar esse esporte. O quanto de milhões que eles ganham. Só para vocês terem uma ideia, esse cara que o Tavinho falou, o nome dele é Kellen Mond, ele é o quarterback reserva do Kirk Cousins, lá em Minnesota. Ele assinou um contrato de 4 anos por 7 milhões de dólares. Se ele jogar dois desses anos, ele ganha pelo menos 2, 3 milhõezinhos. Então, isso é mais do que algumas pessoas vão ganhar na vida inteira. Então, e aí, ainda assim, porque você é atleta, porque você é privilegiado, porque você tem acesso aos melhores médicos, ainda assim você vai chegar e falar assim, não, eu não vou tomar a vacina, sendo que você é exemplo para um monte de gente, sendo que as pessoas, você é um cara que é influenciador, sendo que as pessoas, você sabe que os fãs veem o que você faz e acompanham todos os dias, assim como a gente, o que você faz. Então, para mim é mais do que absurdo, e esses caras se esquecem o tamanho do privilégio que eles têm, que é jogar esse esporte que a gente tanto gosta. Tá? Então, para mim, se posicionar é importante. Eu não concordo com o que o Kirk Cousins está fazendo, mas eu concordo menos ainda com o que o Cole Beasley está fazendo. Se você quer ter direito de você não tomar vacina,
a NFL devia chegar e falar assim, beleza, você tem o direito de não tomar vacina, mas também não vai jogar na NFL. Você pode jogar na CFL, você vai jogar na XFL, mas na NFL você não vai jogar, porque aí você também precisa proteger os outros jogadores. É parte da liga também proteger. Para mim, é isso que eu gostaria de ver da liga. Não, beleza, você pode fazer o que você quiser, você tem como direito, você não precisa tomar vacina. Ok, mas você não vai jogar na liga. Porque aqui a gente tem que ter o protocolo. Só que isso a liga está se recusando a fazer ainda porque eles sabem que uma grande porcentagem da galera que é anti-vax e uma grande porcentagem da galera conservadora que faz parte do movimento anti-vax assiste e compra os produtos da NFL. E isso precisa ser falado porque a NFL já faz isso há muito tempo. Não é porque a gente gosta da NFL que a gente não vai criticar. E então eu gosto do esporte, né? E não necessariamente concordo com todas as coisas que a NFL faz. E esse é o tipo de coisa que eu gostaria de que fosse binário. Ou é sim ou é não, irmão. Você pode tomar vacina, você vai tomar a vacina para você poder jogar, porque os outros jogadores também precisam de proteção e as famílias dele, por aí vai. Famílias deles e por aí vai. Porque você pode passar a doença para outra pessoa e vai contaminar, por exemplo, a mãe de um jogador, de parceiro seu, que está jogando ali. Então você está colocando a vida de outras pessoas em risco. Né? Enfim, é isso que eu acho. Esse é do meu lado, é o lado que toma vacina. Não faça como Cole Beasley, tenha um cérebro, tome vacina, se proteja quem você ame e seguimos adiante. Seguimos adiante Vamos com que um vamos. tema que não é também agradável, Flavinho. Ai, meu Deus. A NFL tem o lado muito bom da volta, mas tem aqueles pormenores que são tenebrosos, né, Flavinho? Uhum. E aqui eu vou falar do cara que também dividiu a off-season junto com Aaron Rodgers, né, quarterback também, mas dividiu da Por outro pior lado, né? maneira possível, né, com o pior tipo de embrólio possível. E é claro que eu tô falando aqui do quarterback Deshaun Watson, por hora do Houston Texans, né, pelo menos até o presente momento de gravação desse podcast. Deshaun Watson, que no começo da off-season manifestou a intenção de sair de Houston. E até aí, Flavinho, a novela por si só, ok. A gente tá vendo mais um quarterback que tá desistindo da franquia dele, porque a franquia, de fato, tá deixando ele na mão, como sempre deixou. Né? Não tem nem 2 anos que a gente viu o DeAndre Hopkins saindo a preço de banana pro Arizona Cardinals. Só que aí, poucos dias depois, começam a vir os reports, começam a vir os furos, começam a vir a imundice, né, cara? Sai mais do que um, mais do que 2. 3 no começo, 3 reportes de 3 massoterapeutas que indicam a ação imprópria de Deshaun Watson durante, né, as sessões. E aí, Flavinho, para aquele torcedor cínico que ainda possa tentar falar, ok, são 3, às vezes é sei lá, o dono do Houston Texans, que é notoriamente um canalha, um cafajeste, tá movendo uma ação porque ele é amigo do advogado que está defendendo as mulheres em questão. E aí a gente começa a ver que de 3 viram 4, viram 5. Eu perdi a conta quando passaram de 20, Flavinho. A contagem hoje, salvo engano, tá em 22. 22, Flavinho. Eu sei que a gente tem que, né, dar como é o benefício da dúvida, né, a presunção da inocência, mas a gente tá falando de 22 mulheres que não se conheciam, que não tinham relações umas com as outras, relatando as mesmas ações, o mesmo padrão, o mesmo comportamento. E o comportamento que indica que Deshaun Watson é um abusador em série, né? Um serial abuser, né? E aí, Flávio, como se não bastasse, a gente sabe que a NFL já não é das ligas mais, como posso dizer, punitivas, principalmente para temas tão importantes. Você não ousa encostar num baseado. Mas se você der um soco na sua mulher, mas se não tiver uma câmera no elevador, a gente pode até tentar encobrir isso. A gente viu o Roger Goodell fazendo isso com o Ray Rice há pouco mais de uma década atrás, ou menos até agora. Não ter jeito. Até não ter jeito, até... Ah, não, pera, tem footage, tem gravado, tem vídeo.
a gente viu o mesmo acontecer, e aí o que é triste, Flavinho, é que os anos passam e são as mesmas ações se repetindo. A gente vê Kareem Hunt, depois de uma temporada de calouro inacreditável, depois de ganhar um fantasy para uma galera, sair do Chiefs com os mesmos problemas, com as mesmas acusações, com os mesmos crimes, com os mesmos delitos cometidos. E aí eu te pergunto, Flavinho, o que acontece para até agora? Tem coisa aí que a gente não sabe, isso é fato. Por que o Deshaun Watson ainda não tá na lista, né, do comissário? Por que ele não tá sendo impedido de treinar? O que tá havendo aí, Flavinho? Você tem alguma ideia? Bem, a NFL sendo a NFL e falhando em colocar as punições onde deveriam. O que, bem, só para adicionar a sua lista, porque tem um monte disso, né? A gente tem Greg Hardy, a gente tem Tyreek Hill, sim, esse mesmo, superestrela. Dá uma olhada no que ele fez no college, é absurdo o que ele fez. Joe Mixon. A gente tem uma lista dessa galera que hoje em dia é tratado como estrela e assinando contratos milionários. E galera que cometeu, assim, crime. A palavra é crime, sacou? E a NFL continua sendo leniente com relação a isso e não punindo os jogadores da mesma forma. E aí os jogadores que se manifestam de forma política, como o Colin Kaepernick, ficam fora da liga desse tempo todo, tá? E aí você pode achar o que você quiser do Colin Kaepernick, mas ele não cometeu nenhum crime, tá? E tem jogador que tá jogando hoje o esporte que cometeu crime. Então, esse é o lado dark da liga. E esse é um tipo de coisa que o fã da NFL precisa compreender, né? E entender que você gosta do esporte, mas não necessariamente das ações que a liga faz. Você não necessariamente concorda com o que a liga faz, né? Então, agora falando sobre o Deshaun Watson, o que eu acredito que está sendo feito, né? É o que a gente falou, que é o processo. Eles têm que deixar o processo correr para que haja uma decisão da justiça, porque eles não são justiça. A NFL fala isso mais de uma vez, que eles não são justiça. E aí, uma vez que se prove de um lado ou de outro, aí sim eles tomam ação. Então, o Deshaun Watson, até para evitar possíveis processos do lado do Deshaun Watson, porque vamos supor, né, que haja uma reviravolta no caso e as 22 pessoas estão mentindo. E o Deshaun Watson é, pela justiça, considerado como inocente de alguma forma, tá? Por falta de provas ou o que quer que seja. O Deshaun Watson pode vir e processar a NFL, entendeu? Assim como o Colin Kaepernick ganhou, salvo engano, foram de 8 a 10 milhões da NFL por causa disso também, Conluio, né? o conluio. O dele foi um problema diferente, tá? O Kaepernick não, mas foi um processo judicial de um ex-jogador contra a liga. Então, o que a NFL está fazendo agora é se proteger. A minha grande questão é que ele poderia, nesse tempo, fazer o que ele estaria na lista na lista do commissioner, porque aí protegia a liga, né? E ele ficava ali, ó, tá pendente até você ser exonerado das acusações ou não. Se você for ler o caso, é muito difícil. Se tiver 10% de verdade ali, é muito difícil que 22 pessoas estejam mentindo. Agora, entrando um pouco em teoria da conspiração, e a gente já trouxe isso aqui em algum momento, é que foi o Deshaun Watson falar assim: eu quero sair de Houston, para todos esses casos virem à tona. Então isso não é, para mim, fruto do acaso. O que me parece é que o Houston, durante muito tempo, escondeu isso e guardou, porque tem um lado underground aí desse business, né? Guardou para quando isso acontecesse e para tirar todo tipo de opção de movimentação do Deshaun Watson. Agora sua única opção é ficar em Houston se você quiser continuar jogando bola, porque você não vai a lugar nenhum, porque eu vou colocar todo mundo e vou te dar o escárnio público, principalmente, mesmo que ele seja exonerado no tribunal judicial, no tribunal público, todo mundo já acha que o cara é culpado. E sobre isso que eu quero aproveitar e te perguntar, Flávio, porque eu vejo franquias como o Philadelphia Eagles buscando, né,
pelo menos a gente vê beat writers do Eagles informando que existe o real interesse de Howie Roseman ali, né, em Deshaun Watson. Não há a menor dúvida que não existiria uma disputa com Jalen Hurts, né? Mas, Flávio, é aquilo, né? Como é que você ganha de volta? Como é que você o que que você fala para sua para os seus fãs, para a sua base de fãs feminina? Qual é a mensagem que você passa? Qual é a mensagem? Eu entendo que o Eagles é uma franquia que dá segundas chances, né? O caso do Michael Vick tá aí como principal exemplo, né? De ok, todo mundo merece uma segunda chance. Mas existem momentos que a gente tem que questionar, né? Como é que você escreve um diálogo? Qual é o teu plano de comunicação com teus torcedores, com as tuas torcedoras? Como é que você faz com que o cara que vai ser o teu representante ali, a cara da tua franquia, tenha esse passado tão nebuloso, né? E a gente está vendo que hoje em dia, mais do que nunca, né? E aí eu trago aqui exemplos, né, da NBA, né, do Jason Kidd, né, assinando em Dallas. A gente vê todo o backlash, né? Toda a revolta, Repercussão, né, a né? repercussão negativa para com o Portland Trail Blazers, com a contratação, né, do Chauncey Billups. E aí eu me questiono o risco, né? E aí eu te faço a seguinte pergunta, Flávio. Nesse momento, você daria 3 escolhas de primeira rodada ou você daria qualquer escolha de primeira rodada por Deshaun Watson? Você faria uma troca por Deshaun Watson? Não faria troca pelo Deshaun Watson, eu, Flávio, por princípio. Só que Sim. a gente entende, a gente tem que entender que cada uma das franquias é um negócio. E a NFL é um negócio. Então, do ponto de vista de negócio, possa fazer sentido não dar 3 first round picks, porque você dá isso para o Deshaun Watson quando ele tá. Quando o valor do seu ativo está lá em cima. Só que do ponto de vista de negócio, o Deshaun Watson ele tem talento para ser top 5 da NFL inteira, talvez até seja em termos de talento ali, da bola que ele joga, mas com certeza top 10. E esse ativo está totalmente desvalorizado. Eu não daria 3 first round picks porque ninguém vai dar 3 first round picks. Então, o que eu daria seria talvez no máximo um second round pick, e é isso aí que você tem, Texans, e se vire. E deleite-se, porque tem gente que ele é radioativo hoje em dia. Tem franquias que nem encostariam nele. Agora, tem uma coisa que a gente se esquece, é que os jogadores que são 0,0001% muito bons, a torcida, e não só as torcidas lá de fora não, tá? A gente aqui também se esquece rapidinho das peripécias e dos embates com a lei e das passagens com a lei que os nossos jogadores favoritos e muito bons acontecem. Então a NFL é cheia desses exemplos. Justamente o exemplo que você trouxe aí, né? O Tyreek Hill foi campeão recentemente, né? Pelo Kansas City Chiefs, sendo o wide receiver, né? Do elenco, né? E ele é um cara talentosíssimo, né? Uhum, Talvez seja o melhor wide receiver em atividade. Mas a gente tem Ray Lewis, tá? uhum, A gente tem Kobe Bryant. uhum. Rapaziada, tudo isso está acontecendo. Tudo isso, se vocês forem ver a história lá, não tem nada muito claro. Derrick Rose, um cara que eu adoro o basquete dele. Cara, Derrick Rose. Tem uma mina que faz um trampo sensacional, inclusive, vou aqui fazer um momento jabá aqui, é o perfil no @carolineando, né, a Carol que é torcedora do Mystics, né, do Washington Mystics, que ela tem uma thread incrível sobre casos, né, de estupro e abuso, né, dentro do esporte. Então, assim, vale a pena a galera procurar e Uhum. ver que tem, às vezes, o cara que você, né, idolatra pelo que faz dentro de campo, dentro das 4 linhas, né, existe uma outra camada que sai do esporte, né, e a gente não pode também deixar de considerar isso, né.
pro legado. E essa é uma das coisas que é um conflito ali ético e moral e tal, porque você tem esse exemplo também no meio da música, né? Como Uhum. que você identifica, né? Ou como que você é, compartimentaliza um cantor que não necessariamente vive a vida dele como você, da forma como você concorda, tá? Ou fez alguma coisa que transgredisse a lei, mas você adora a música da pessoa. Tem gente que nunca mais ouve o cara, tem gente que ouve o cara, tem gente que acha que são coisas separadas, e aí eu vou deixar para vocês essa reflexão, tá? Mas é importante aqui a gente dizer que isso existe e não ser denial. Né, a gente não negar, não ser negacionista, né, usando a palavra correta no português. Mas acho que a gente pode agora ir para notícias mais felizes. O que você acha? Bora, já deu, né? Já deu de tristeza. Vamos falar de coisa boa. Puxa daí aí que depois eu vou te fazer algumas perguntas que eu trouxe pra Show você. de bola. Eu queria dizer o seguinte: vai ser o meu momento reporte de coisa que ninguém perguntou, entendeu? Primeiro, Adoro. Robert Griffin III, o terceiro, Flávio, não. o Ian Rappaport reporta Ai, meu Deus. que ele, Lá vem. que era um free agent, vai se juntar ao time da ESPN como um comentarista. Então, para quem acompanhou a carreira, Que os altos e triste, baixos da cara. carreira de Robert Griffin, o terceiro, Que que foi o triste. segundo pick do draft de 2012, o cara teve uma temporada de rookie sensacional, uma temporada de calor sensacional, Deprimente. e depois se machucou. Houve uma decisão ali contestada do médico e ele acabou tentando voltar, se prejudicou e tudo mais. Hoje ele está com 31 anos, ele era backup, foi backup 31? do Baltimore Ravens. Sim, 31. Tô ficando velho, tá vendo? Eu também tô ficando Que é velho. isso? Pois é. E o nosso querido está indo para a ESPN, a gente deseja sorte. Ele foi draftado, o primeiro cara que foi draftado antes dele foi o nosso queridíssimo Andrew Luck. Também aposentado, Flavinho. Também aposentado, Quem diria que... aos 29 anos. Gente, nem 10 anos depois, pique número 1, pique número 2, aposentados, cara. O que te choca mais, Flavinho? Andrew Luck já estar aposentado um ano antes dele, né? 2 anos, perdão, né? Agora já antes dele. Ou eu nem sei o que me deixa mais triste e mais chocado nessa história. Vai, esquece. Cara, para mim o Andrew Luck era um talento absurdo. Ele só não precisava do jogo tanto quanto o jogo precisava dele. Ele tem uma mente diversa e ele é talentoso em múltiplas áreas da vida dele. E esse é o tipo de cara que tem um talento absurdo, mas que não necessariamente ama o jogo ou precisa do jogo como o jogo precisa dele. Ele não precisa provar nada para ninguém. O Andrew Luck fez o que ele fazia, era tão bom quanto os maiores que já jogaram. Ele só não tinha o currículo, não tinha longevidade, né? E teve uma lesão muito séria. E aquilo ali fez o cara pensar sobre o futuro da vida dele, enfim. Mas sabe quem é um cara que é parecido com o Andrew Luck, que eu acho que vai pelo mesmo caminho? Kawhi Leonard. Porque é um outro cara que é muito talentoso, já ganhou todo o dinheiro que precisava ganhar, mas eu não acho que ele ama o jogo tanto quanto as pessoas amam o que ele faz, porque ele é muito bom no que ele O faz. senhor dobre essa sua língua pra comparar Kawhi Leonard com Andrew Luck, porque Kawhi tem 2 títulos, ô seu safado. Mas olha, eu queria te dar... Andrew Luck todos os dias. Ai, meu Eu Deus! sou Team Andrew Luck todos os dias. Vai ter treta aqui. Vai ter treta. Eu queria só aproveitar e fazer um shout-out pro senhor, tá? Pro senhor que conseguiu inserir em agosto de 2021 um tópico sobre Robert Griffin III. Inacreditável, e o senhor tá de parabéns, tá? Conseguir trazer esse nome nessa altura do campeonato, 9 anos depois, e incrível, incrível. O que eu posso dizer? É a pré-temporada, é a intertemporada ainda. Então vamos lá. Vamos falar de Philadelphia Eagles. Conhece? Então, Eu já fico até nervoso, cara. a fonte é 94WP
Filadélfia, WIP. tá? Uhum. Então, é o seguinte, o Elliot Shore Parks, que foi a pessoa que reportou no Twitter, espera que o Miles Sanders e o Boston Scott dividam os touches no backfield. Ou seja, estamos vendo ali, Tavinho, um possível comitê com 2 pessoas, com 2 running backs, sendo que o Miles Sanders era considerado o workhorse, o cavalo desse time, e onde que fica o rookie favoritíssimo desse podcast, Cadê? que é o nosso Kenneth Gainwell, que não Cadê? está fazendo nada, pelo menos nas notícias dos nossos training camps. O que você acha disso? Flávio, por que você gosta de me deixar magoado, cara? A pergunta é essa, tá? Essa é a pergunta que eu te faço, e a segunda é: Miles Sanders, cadê o sonho que você me prometeu? É deprimente a gente chegar nesse momento e a gente ainda ter que ouvir que eles vão dividir. Miles Sanders, esse backfield era para ser seu. E se o Kenneth Gainwell não tá fazendo nada, era para você ser o clear cut favorite, era para você ser a barbadaça como o running back 1. Eu espero e eu preciso de você no Fantasy que você melhore. Amigo, melhore. Seguindo aqui as notícias, agora a gente vai ficar um pouquinho mais rápido, que é o nosso querido Matt Barkley. Olha eu tentando ressuscitar mais um. Tá de parabéns, cara. Assim, Tá de parabéns. Eu de achei 2013. Eu não acredito, cara. Eu não acredito que você tá trazendo esses nomes. Eu não diria que a primeira parte do nosso programa seria de quarterbacks e a segunda parte também seria de quarterbacks. É verdade. Eu queria dizer o seguinte, Matt Barkley, ele já foi o prospecto número 1, 5 estrelas dos Estados Unidos inteiro. Então, ele foi para a Universidade de Southern California, né, a USC, e ele era para ser draftado lá em cima, mas o pré-draft process dele foi horrível e ele caiu para o 4º round, pick 98 para o Philadelphia Eagles. Flavinho, eu vou te dizer que eu consegui me iludir, tá? Eu me iludi aqui. Na 4ª rodada, ex-prospecto número 1, 5 estrelas no Rivals. Me dá que pode ser uma possibilidade. É o reserva que eu precisava para Donovan McNabb naquela época. Caramba, o sonho do torcedor. Mas o braço dele não era muito bom, mas o cara já jogou em muitos times. Jogou em Philadelphia, Chicago, Buffalo e agora tá indo para o Titans. Assinou com o Titans, na verdade, de hoje, 5 de agosto, e o Titans já foi fazendo a limpa com o DeShone Kizer, que é um ex-quarterback do Browns, e dispensou o DeShone Kizer também. E do Packers ou eu tô ficando louco também? O DeShone Kizer? É. O DeShone Kizer... Bem, posso entrar e ver aqui agora, isso é fácil. Mas o que eu achei estranho, porque eu não esperava de forma alguma que o Matt Barkley ainda estivesse vivo na liga e coletando paychecks, tá ligado? Olha, excelente você trazer aqui. E agora eu tô vendo pela figura maior o que você quis dizer aqui, tá? Eu entendi agora, Flávio. Tá de parabéns porque você acabou de trazer nesse programa aqui o argumento perfeito para que aqueles que acreditavam em Matt Barkley acima de Andrew Luck e Robert Griffin III em 2013 estavam certos. Só um desses 3 nomes ainda está coletando cheques na liga. Parabéns, Matt Barkley. Vencemos. DeShone Kizer, sim, está correto. Ele jogou 3 jogos por Green Bay, 187 jardas. Mas, curiosamente, o rookie year dele em 2017, naquele Browns terrível, o cara fez 2.894 jardas, cara. 11 touchdowns, 22 interceptions. Segundo round de Notre Dame. Meu Deus, eu me lembro dessa temporada do Browns. Falando de Browns, olha que segue profissional. A gente está falando de Donovan Peoples-Jones, cara de 6º round do draft 2020, e parece que o cara tá pegando absolutamente tudo no training camp, meu querido. Sem contar que a gente tem Jarvis Landry, a gente tem Odell Beckham Jr. agora saudável, e o Rashad
Higgins também, beleza? Então, assim, o que você acha desse estábulo de wide receivers do Cleveland Browns? Flavinho, depois eu quero até saber quantas perguntas você ainda tem aí, porque você deixou um gancho aqui perfeito, porque Donovan Peoples-Jones é para quem joga fantasy, né? Para quem joga fantasy no modo Dynasty, né? Pensando no longo prazo, você como general manager planejando a tua franquia pelos próximos, sabe-se lá Deus quantos anos adiante, junta com teus parceiros, monta uma liga. Dá uma olhada no Donovan Peoples-Jones no finalzinho do teu draft. Dá uma olhada porque é um baita valor. A gente tá falando de um cara com pedigree, um cara que saiu do high school. A gente que tava falando aí de Rivals, né? 5 estrelas em Matt Barkley. Donovan Peoples-Jones é o mesmo aqui, tá? A gente tá falando de um cara lá em cima, prospecto top 5 quando chegou, né, em Michigan. Caiu para a sexta rodada, né? Em momentos da temporada passada, né? A gente via que ele não estava ajustado ao tempo do jogo, né? O jogo ainda parecia muito rápido e muito forte, muito mais físico do que ele estava preparado. Mas aparentemente, o que não é o benefício de uma off-season junto com o teu quarterback, né? Isso aí é legal de se ver. E, Flavinho, quando você tem Jarvis Landry, né, Odell, né, você tem um jogo corrido, você tem finalmente, né, uma offense funcional aqui, a tendência é que você consiga encontrar espaços para esses nomes, né, esses nomes que não são tão flashes, né, não são tão virtuosos assim, né, que eles apareçam, né? Porque em algum momento os caras vão pensar, não, peraí, eu preciso aqui parar o Odell Beckham Jr. Mas se eu duplar o Odell Beckham Jr. aqui, talvez alguém esteja livre. E esse alguém pode ser o Donovan Peoples-Jones. Talvez ele seja o grande destaque aqui do training camp, né? Eu não tenho visto ninguém brilhar tanto quanto ele, pelo menos pelo que o Roto World me indica. Concordo. Eu tenho dois outros hitzinhos aqui, que um é o Sam Ehlinger, que eu falei, é o quarterback de sexto round draftado pelo Colts, e Aí, o... Igor, viu? Aí, ó, o Flavinho trazendo coisa boa. Ele demorou quase que mais 40 minutos, mas ele trouxe aqui outros motivos para você sorrir, meu amigo. Aparentemente, ele está gerando um buzz positivo no Uhum. nosso training camp, então isso é ótimo. E por último, a gente já falou dele aqui, que é o backup do Vikings, que é o Kellen Mond, e eu queria trazer uma aspas que ele trouxe aqui, que ele falou sobre vacina, ele falou sobre isso no ano passado, ele falou, se eu morrer, eu morro. Então Então, morra. assim, então pode morrer se quiser, né, de repente. Mas, assim, só para poder trazer para vocês que esse tipo de coisa está rolando e à medida que os jogadores vão se declarando, né, sendo vacinados ou não, isso acaba virando notícia e o Twitter não esquece, galerinha. Então, se você falou, o Twitter vai achar, sacou? Eu vou aproveitar e te perguntar, já que você trouxe esses dois quarterbacks calouros, Flavinho, pra gente fechar aqui antes das perguntas do Você Acredita, dessa versão off-season, eu quero te perguntar, já trazendo aqui pro um fantasy aqui de novo, você tá numa Dynasty, Flavinho, você precisa de um quarterback, você tá ali na quinta, sexta rodada, quem que você pega desses dois nomes que você me falou aí, Kellen Mond ou o Ehlinger? Ahn, Nossa, é Dynasty, né? Se é Dynasty, para mim, é o Kellen Mond. Tá? Eu gostava, inclusive, eu gostava do Kellen Mond, ele veio de Texas A&M e Uhum. tinha gente com grades de first round para ele. Para mim, ele estava ali entre o terceiro e o quarto round, que foi onde ele foi pego. E o Kirk Cousins, ele sai de lugar para lugar, né? Ele nunca está satisfeito. Então, eu vejo esse cara com maior talento, mas o Sam Ehlinger, todo mundo, absolutamente todo mundo que joga com o cara, fala que o cara é um líder absurdo, e ele me lembra um cara que eu gostava muito da Universidade de Texas, que ainda joga na NFL, que é o Colt McCoy, que é um cara que é um líder nato, todo mundo gosta do cara, o cara faz tudo certinho, só que ele nunca teve o braço e o potencial para poder ser mais do que isso. Mas eu sou muito fã de Colt McCoy, então por isso eu torço também muito por Sam Ehlinger. Uma salva de palmas para você, Flávio. Eu não vou nem trazer o que eu ia trazer para dica de para quem joga redraft, né? Aquelas ligas que se renovam todo ano. Só vou deixar aqui o aviso bem sonoro aqui. Cuidado, galera. Não draftem
Kyle Pitts antes de Darren Waller. Tyrants transicionam de maneira um pouco mais lenta para a liga. Pense já na produção imediata. Mas eu queria te parabenizar, Flavinho, porque eu não diria que no nosso primeiro podcast de volta à NFL a gente citaria nomes sagrados como Matt Barkley, Colt McCoy, Robert Griffin III e Andrew Luck. Parabéns. O mais engraçado é que todos nós crescemos com esses prospectos e todos nós, em algum momento, acreditamos que ia virar, que ia dar certo, sacou? Flavinho, meu amigo, eu posso então vamos puxar aqui. A gente puxa Você Acredita versão off-season NFL como o Crunch Time? Puxa como Crunch Time? Vamos? Então vamos lá, vamos para a hora que todo mundo gosta, que é o nosso Crunch Time! It's off to Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? Flavinho, vamos lá, super rápido, meu irmão. Você acredita na possível volta de Philip Rivers? O cara cansou dos 1.723.000 filhos que ele tem em casa, ele tá pensando realmente em voltar a tomar porrada na liga? Se eu sou o Frank Reich, eu ligo para ele agora e falo: Philip Rivers, vem jogar aqui. O cara conhece o ataque, todo mundo gosta dele, é um líder nato, rei do trash talking. Ele vai conseguir fazer com que o seu time seja competitivo, vai ajudar os outros quarterbacks a fazerem a transição. O Carson Wentz não precisa correr e você consegue garantir. E é importante falar para o Philip Rivers que ele não é o quarterback da franquia. Quem é o quarterback da franquia é o Carson Wentz, porque foi para isso que você trouxe ele. Mas se fosse eu estaria correndo para ligar para o Philip Rivers e ir buscar o cara e os seus 9 filhos em San Diego. Então, já que você lançou isso, me segue a segunda pergunta envolvendo o Carson Wentz, envolvendo o Coltão do nosso Igor. Você, então, não acredita que Nick Foles possa vir novamente ao resgate de Carson Wentz? Meu Deus. Eu acho que se você faz isso, você tá rasgando os seus picks que você usou para trazer o Carson Wentz. Você tá quebrando mentalmente o Carson Wentz total. É como se fosse a pior das maldades que você pode fazer pro Carson Wentz é trazer o Nick Foles. Peteleco do Thanos, é o que chamam, né? É o total. Vamos lá, AJ Green, Flavinho, rejuvenescido em Arizona, porque a gente tem visto que isso é uma temática real na NBA. Sempre traçando aqui um paralelo, né? Blake Griffin não enterra desde 2019. Blake Griffin chega no Brooklyn Nets e mostra que, amigo, eu não vou ficar raspando o cu na ostra pelo Detroit Pistons aqui, brigando na 14ª posição, né? Me respeita. Aparentemente é mais um dos que estão ganhando no training camp, né? E aparentemente o cara tá voando. Dá pra acreditar? Tem coisa ali naquele tanque? Vem coisa boa? Eu acho que sim. E que ataque poderoso pode vir aí de Arizona, né, cara? Se o AJ Green nessa parte, nesse arco final da carreira dele, conseguir ser produtivo o suficiente, não necessariamente ser o AJ Green que a gente sempre esperou, né? Mas se for um AJ Green que conseguir ali 800 jardas produtivas, com 70% de produção de um wide receiver número 1, as defesas vão ter que escolher quem marcar, porque tem muita gente boa para marcar ali dentro. Então, os repórteres do training camp é que o AJ Green está voando e ele está com cara de ser aquele jogador do estilo Terrell Owens, que é interminável, e o cara vai jogar até quando tiver 43 anos, sacou? Que seja, porque isso aqui me traz aqui pro colega dele de classe. E a última pergunta: você acha que quem é que vai se dar melhor ao final da temporada? Vai ser AJ Green com Kyler Murray? Ou vai ser o colega de classe dele, que foi draftado um pouquinho depois dele, o seu antigo wide receiver número 1, Julio Jones? Desculpa, amigo, eu precisava tocar nesse tema. Ai, meu coração. É verdade. Julio Jones, que joga no Tennessee Titans, né? É isso que a gente tem que dizer, né? Bem, eu diria que é o Julio Jones, porque ele tá mais perto do prime dele do que o AJ Green, mas é possível que o AJ Green chegue mais longe nos playoffs do que o Julio Jones, apesar do Julio Jones ter uma temporada melhor, porque eu não compro o Ryan Tannehill nem na bala. Então, para mim, o Kyler Murray é superior e a liga é
conduzente dos quarterbacks. Então, para mim, o Ryan Tannehill é um efeito ali de Derrick Henry, com o coachzinho ali que trouxe ele de volta das cinzas, mas esse contrato do Ryan Tannehill doeu em mim. Momento confessionário, Flávio. Flávio Merencio. O ano é 2011. Aonde você está? Do lado de AJ Green ou do lado de Julio Jones? É fácil falar depois que seu time escolhe Julio Jones uma década depois. Mas é por isso que a gente voltou para 2011. E você tem a quarta escolha. Você trocou com o Cincinnati Bengals. Você tem a possibilidade de escolher os dois. De que lado você estava? Essa é a definição de crunch time, né, cara? Bem, eu vou te falar como eu avalio os dois, tá? Bem rapidamente. Is this the dagger? Is this the dagger? O Julio é o espécime atlético, um dos maiores espécimes atléticos presentes na liga ainda hoje, tá? No alto ali dos seus 31 anos, se não me engano. E o AJ Green, cara, ele é mais puro como wide receiver. Ele é mais talentoso, ele nasceu para jogar a posição. Então, se eu sou um time, e aí você não colocou isso na pergunta, né? Você não falou quem era o quarto pick? Era o Bengals? Era o Bengals, é? É para jogar com Andy Dalton, é isso? Não, pode ser o seu time, tá? Vou dar pelo menos esse benefício da dúvida. É porque o quarterback define muito para mim, entendeu? Uhum. Porque o Matt Ryan precisava mais do Julio Jones do que o Andy Dalton precisava do AJ Green. De toda forma, o Julio Jones também ia fazer a carreira do Andy Dalton, sacou? No caso, ainda não era nem Andy Dalton, porque o Andy Dalton veio na segunda Ainda era rodada desse Carson, né? draft. Ainda era Carson. Mas tudo bem, de toda forma, o AJ Green é inegável que o AJ Green fez a carreira do Andy Dalton, tá? E não do outro lado. AJ Green fez a carreira do Andy Dalton. Então, assim, se eu tenho um quarterback que tem um braço absurdo, eu vou de AJ Green, tá? Se eu tenho um quarterback que precisa mais das jump balls, que precisa mais de bolas 50-50, eu vou de Julio Jones, entendeu? Então, para mim é isso. Então, teoricamente, o pique, se fosse para jogar com o Andy Dalton, teria que ser o Julio Jones, e porque o braço do Matt Ryan é melhor. Pela sacou? ordem, senador, pela ordem. E aonde você estava há 10 anos atrás? Eu estava AJ Green. Era AJ Green. Mas eu não fiquei triste com o Julio Jones. Foi um dos picks que a gente fez da troca para cima, e eu não fiquei triste com o Julio Jones. Eu encerro a minha arguição por hora. Satisfeito. Mas eu era AJ Green, era mais claro, a visão era mais clara do AJ Green. Perfeito, Flavinho. Passou no crivo. Passou no crivo, irmão. Tem que ser honesto, né? Não tem jeito. Honesto. Show de bola. Com isso, fechamos a nossa lista? Fechamos nossa lista, irmão. Show de bola. Então, meu querido, eu só queria que você falasse para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando até agora, onde que eles conseguem nos encontrar e os nossos conteúdos para a gente poder encerrar o episódio de hoje. Fechando aqui, você sabe, você podia falar junto comigo aqui. Vamos. Fala comigo Vamos. aqui. Você sabe que vocês encontram a gente em todas as plataformas onde quer que você escute seu podcast. Você escuta no Spotify? Peds e Regatas Podcast. Você escuta no Apple Podcast? Peds e Regatas Podcast. Você escuta no Google Podcast? Peds e Regatas Podcast. No Breaker, no Radio Public. Aonde quer que você possa imaginar, a gente tá lá. E dá uma olhadinha também, se você não conseguiu ouvir nenhum desses. Cara, eu não conheço podcast, é mídia nova. Tu conhece o YouTube, irmão? Você sabe que a gente tá no YouTube também. Dá uma olhada lá no Peds e Regatas Podcast, né? Que você vai ver o nosso canal com todos os nossos episódios, né? Aqui do podcast, lá o áudio disponível no YouTube. Aproveita, assina o canal, assina também, né? Ativa lá a sinetinha, que toda vez que tiver episódio novo, vai direto você receber uma notificação para você poder ouvir neném. Aula. Você também pode falar com a gente no pedsregatas@gmail.com, pedsregatas@gmail.com. Antes do final, a última para Manda. fechar mesmo, tá? E Manda. aí aqui, trazendo a discussão que Iago Amaral nos propôs, tá? Existe hoje ainda uma galera, né, torcedora do Eagles, que se encontra, como é que posso dizer, dolorida com a saída de Carson Wentz,
com as razões, né, com as condições da saída de Carson Wentz. E o Iago é uma pessoa muito racional. E o Iago pensa que, ok, ele entregou pra gente em 2018 uma campanha de MVP. Uma lesão tirou ele, impediu ele de completar o que ele parecia obstinado a fazer. Só que, Flávio, eu entendo também a cabeça do torcedor, tá muito recente, tá muito difícil, né? E aí o questionamento do amigo Iago é o seguinte: ele não consegue entender pessoas que buscam, né, trazerem elementos para além do futebol, né, para além do campo, para classificar um quarterback ou a atitude de um quarterback, tá? E aí, no caso, ele traz o exemplo de Donovan McNabb, que muitos adoram, e notoriamente um tremendo de um babaca, dentro e fora de campo, né? E aí, quando é levado isso ao Carson Wentz, né, são levantados alguns pontos, né, algumas particularidades, né, das opiniões dele, né, e de ações dele, né, como o fato dele caçar, né, exclui-se o culturalismo, né, por trás, né, exclui-se a temporada de caça, né, o fato de ser um costume, né, leva-se em consideração qual possivelmente tenha sido a opção dele nas últimas eleições americanas, né? Leva-se em consideração a posição dele em não falar se foi vacinado ou não. Mas aí eu te faço a seguinte pergunta, Flávio. Talvez não é justamente por ele ser um quarterback, é o que a gente falou até aqui no caso do Deshaun Watson, né? Justamente por ele ser o quarterback, justamente por ele ser a face da franquia, você não concorda que é por isso que ele é cobrado de uma maneira diferente? É por isso que o peso ali, existe sim 2 pesos, 2 medidas, e ali é cobrado, né, ainda mais nos dias de hoje, uma posição cada vez mais, como posso dizer, como é que eu posso dizer? Uma posição que seja mais universalmente aceita. E aí eu te faço a seguinte pergunta: o torcedor, o que está influenciando? É só a dor de cotovelo? Ou você acha que existe sim essa necessidade do torcedor em se identificar com o líder da franquia dele de uma maneira para além dos campos, né? Para além do futebol americano? Eu acho que isso é novo, cara. Eu acho que isso é relativamente novo. E também vem com o advento de rede social, porque hoje em dia a gente consegue ver as vidas das pessoas e acompanhar a vida das pessoas famosas. Então, há 30 anos atrás isso não existia e a galera sabia muito pouco, ou sabia só o que aparecia no jornal de fofoca do que sobre a vida de um quarterback ou a vida de um jogador. Se ele quisesse esconder, dava para esconder facilmente. Nem precisava esconder, só porque tem jogador mediano não tinha uma plataforma. Eu acho que tem duas coisas aí. Tem o quão bom o cara é. 2, os resultados que o cara traz. Porque talvez se o Carson Wentz tivesse vencido aquele Super Bowl, se o Carson Wentz tivesse abraçado a posição de quarterback e voltado a dizer é minha e continuasse sendo muito bom, talvez as pessoas passassem pano em cima disso, tá? Então, por exemplo, o quanto de gordura o Tom Brady não teria para queimar se ele falasse hoje que não iria se vacinar. Então, assim, ele poderia ter backlash aí da mídia, poderia ser criticado e tudo mais, mas a gente se esquece que muitos dos donos de times e das torcidas, esses caras também são conservadores pra caramba. Então, o cara não tá muito aí se você tá. Se o seu quarterback tem uma opinião que é mais universalmente aceita ou próxima do consenso. Ele não tá desconfortável com o fato de você não se posicionar. Porque às vezes ele mesmo votou no Trump, porque ele mesmo vende produtos para mídia e demográfico que compra o Trump, que assiste Fox News e que faz parte do programa Anti-Vax, e vocês podem ter certeza absoluta que esses caras que são donos dos negócios, eles sabem exatamente de onde vem a renda deles. Então, existe 2 pesos, 2 medidas, sim. A gente, como o Carson Wentz foi um cara que não deu certo, entre aspas, na Filadélfia, porque ele teve parte da campanha do Super Bowl também, né? É importante não esquecer disso. Então, tem que ter um nível de gratidão ali, na minha visão, né? Mas, porque ele não deu muito certo,
a galera passa menos pano pro cara e aí aumenta a barra. Mas será que fariam isso pro Peyton Manning, que é o queridinho dos Estados Unidos? E é o queridinho de muita gente? Entendeu? Tem muita gente, tem muito jogador que é ídolo e que vira que tem opiniões controversas, porque às vezes o cara durante a carreira não se expressava, mas depois decidiu se expressar. O conflito maior a gente só consegue ver quando há o dois pesos, duas medidas, quando a gente coloca no caso extremo. E no caso extremo é o caso do O.J. Simpson, por exemplo. O caso do O.J. Simpson, um dos running backs, o único running back, salvo engano, e ter feito 2.000 jardas na temporada de 14 jogos, e tem gente em Buffalo que ainda adora o cara, e os fãs da NFL, que são puristas, a galera mais antiga, gosta do cara pelo que ele era, porque já torcia pro cara. E o cara depois virou, né, cometeu um crime, né? Assim, acho que a maioria das pessoas hoje entende que o cara cometeu aquele crime mesmo, apesar de ter sido inocentado. Se não gostou, assim, me critica no Twitter, @FlávioMeirense. Mas Vai assim, cobrar. quando a gente leva para o absurdo, que é o extremo, a gente vê, ainda tem pessoas que passam o pano porque o O.J. Simpson era muito, muito, muito bom e muito ídolo, ele era fenômeno no que ele fazia, e lembrando que naquela época os running backs dominavam a liga, os running backs tinham a importância que o quarterback tem hoje, e tem gente que passava pano pro cara, mesmo o cara sendo muito claro de que o cara cometeu um crime. Mais de um crime, na verdade. Né? Então, hoje o que a gente tem pro Carson hoje é fichinha perto desse tipo de coisa, mas é só elucida que há o dois pesos, duas medidas, mas depende também do quanto os torcedores, entre várias aspas, querem esquecer ou dão o benefício da dúvida ou se enganam porque querem se enganar, porque o cara é muito bom. Ben Roethlisberger é um exemplo também. O cara faz coisas controversas, mas não necessariamente todo mundo concorda com tudo que ele faz, mas o cara aí, mais estabilidade que o cara acho que só o Tom Brady. Porque foi durante muitos anos ali o cara garantido pelo menos 10 vitórias, entendeu? E a galera de Pittsburgh ama o Ben Roethlisberger. É isso. Então é isso que eu acho. Tá dito, Iago. Tá dito, trouxe nomes para acalentar o coração dos nossos dois agraciados no salve da semana, hein, Flavinho? É isso, que bom, que bom. Eu quero que cada vez mais essa galera faça parte da nossa conversa e vamos continuar a conversa lá no Twitter, que é importante, lá no nosso Instagram. Traz pra gente, a gente quer ouvir o que vocês acharam. Pelo @Peds e Regatas, e também, se você quiser mandar um e-mail pra gente, manda no pedsregatas@gmail.com. É isso por hoje, galera. Muito obrigado. Você que está acompanhando a gente até aqui. Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Peace. Tamo de volta, hein?